Olá, meus amigos, estamos aqui para o Momento do Consciência Cósmica. Porém, antes de começar a falar algumas coisas para vocês, gostaria que vocês vissem esse vídeo que vai passar e reflitam. Olá, meus amigos do Consciência Cósmica. Nós vamos aproveitar alguns minutinhos para que a gente possa refletir sobre algumas coisas, alguns fatos. Consciência Cósmica tem trazido para todos vocês informações importantes que foram cuidadosamente pensadas dentro da mídia, para que vocês não perdessem tanto tempo buscando essas informações. Mas o mais importante de tudo isso daí é o que nós podemos trazer para vocês e fazer com que vocês reflitam esse momento em que nós estamos vivendo. É um momento muito conturbado, com muitos acontecimentos, e que nós devemos prestar atenção nisso. Bem, vocês que navegam pelas webs e participam de muitos outros eventos, vocês têm ouvido, têm assistido muitas coisas que às vezes as pessoas falam assim: poxa, é tanta coisa que eu não sei como que eu faço para coadunar todas essas informações e entender tudo isso. A gente entende que todo mecanismo de aprendizado, ele nos traz essa dificuldade inicial, mas a partir do momento que a gente vai interagindo com todos esses fatos, com todas essas informações, a gente vai conectando uma coisa na outra e vai entendendo como é que funciona todo esse contexto que nós estamos inseridos. Conversando com uma amiga, e ela comentava conosco que 2020, ela fala assim, o ano gêmeo vai ser um ano que vai ficar na história. Até agora, muitas coisas nós já conhecemos, já vislumbramos, e segundo ela comenta, que muitas coisas ainda acontecerão até o final de 2020. Então, que nós nos preparássemos para que a gente pudesse aprender e lidar com tudo isso que está por vir. E a gente vê que
vai em todos os sentidos, né? E quando a gente fala que vai em todos os sentidos, porque a gente está lidando hoje com um sério problema político, econômico, com uma série de outras coisas que extrapolam a nossa esfera terrestre, né? E a gente entra para o lado da ufologia, a gente entra para o lado da espiritualidade. E ela falava uma coisa muito interessante, né? Que a gente deveria prestar atenção principalmente em tudo aquilo que as antigas escrituras nos trouxeram, porque ali estavam informações que não foram feitas para aquela época, quando colocadas, mas para o nosso momento atual, para a nossa reflexão atual. E a gente, quando traz essas informações, quando a gente fala e cita essas coisas, né, a intenção maior nossa é justamente fazer com que as pessoas, né, independente da tribulação que nós vivemos nos dias de hoje, as pessoas parem, analisem aquelas chaves, aqueles insights que nos vêm, para que nós possamos, né, ter uma forma mais positiva de nos conduzirmos diante de todos esses percalços que irão acontecer daqui para frente. Quando nós colocamos isso, e a gente tem buscado dentro do Consciência Cósmica, junto com as outras pessoas que administram a Consciência Cósmica, de trazer essas informações e fazer com que elas se multipliquem, para que as pessoas conheçam, entendam todos esses mecanismos, é justamente para que essas pessoas, em um determinado momento, não se sintam perdidas dentro de todo esse contexto e entendam que muitas coisas acontecem e que muitas pessoas estão fora desse contexto. São informações muito importantes, muito interessantes, e você vê de todas as formas, sejam no campo espiritual, sejam no campo ufológico, sejam no campo material, econômico, político. A gente ouve muitas coisas, é claro que nós devemos ter um discernimento de colocar de lado aquilo que extrapola qualquer tipo de conceito, enfim, mas nos serve como um grande aprendizado. E nós, seres que reencarnamos aqui nesse planeta e temos essa oportunidade de aprender, porque é isso que nos cabe, colocar nos nossos cabedais as informações necessárias para que elas possam nos servir mais adiante, devemos pensar de uma forma bastante inteligente como colocar tudo isso dentro de um mapa e analisar qual o efeito que tudo isso vai ter sobre nós. Nós temos visto que esse atual momento, quando nós nos deparamos com pandemias e etc e tal, o próprio enclausuramento, vamos dizer assim, que é justamente essa forma que nós utilizamos de estar em casa e não fazendo aquilo que normalmente nós fazemos no nosso cotidiano, isso traz uma mexida muito grande no nosso emocional, traz uma mexida muito grande nesse plumo que nós precisamos ter de equilíbrio. E eu tenho ouvido e tenho lido muitas coisas e que nos chama a atenção para um principal fato. Eu acho que isso é uma chave importantíssima dentro desse nosso direcionamento. Quando nós nos deparamos com tantas coisas materiais acontecendo, nós estamos vendo aí bombas explodindo no Líbano hoje, no Iraque, dizem que muitas outras já aconteceram e que nós não foram divulgadas. A gente precisa entender uma coisa. E quando a gente fala em entender uma coisa, nós estamos falando a uma coisa original, que é o princípio daquilo que nós somos e é aquilo que todos nós buscamos. E quando a gente fala isso, a gente está falando em verticalização, né? É fazer a nossa transformação para o alto
para a luz. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer um esforço. E esse esforço é um esforço interno que cada um deve fazer consigo. E o que seria esse esforço? É aquela verdadeira transformação, mas a transformação que ela acontece de dentro para fora. Aquilo que vem de fora para dentro, como eu falei, são meros conhecimentos que nós adquirimos e vamos analisando e adaptando eles para a nossa vida. Mas a verdadeira transformação, ela está naquela que você faz de dentro para fora. Nós sabemos, por exemplo, dentro do campo da ufologia, que alguns seres de outros planos, eles se alimentam, se fortalecem através das vibrações negativas. E o que nós precisamos neste momento? É transformar todas essas vibrações negativas que nós temos em algo positivo, em luz. E para que isso aconteça, nós precisamos apenas fazer uma coisa: amar. É fazer com que o amor ele seja a nossa plataforma de concepção de tudo aquilo que nós vamos buscar. Porque só ele é capaz de nos transformar. Nós precisamos nos desvincular dos nossos medos, porque os nossos medos eles nos causam diversas outras coisas, como processos depressivos, né, desilusões, e a gente vê que isso tudo tem uma conotação vibratória negativa. Então, nós vivemos dentro de um contexto familiar, de um contexto profissional, de um contexto social e universal, não, por que não dizer isso, né? E que nós acabamos nos ligando a diversas redes mentais, de pensamentos, e isso tudo serve para que nós façamos uma grande reflexão nesse momento. Então, vamos vibrar energias positivas, vamos pensar positivo, vamos analisar quais são os nossos defeitos e tentar, de alguma forma, transformá-los em virtudes, porque ninguém é santo, né? Ninguém é isento de não ter nenhum defeito, porque se nós não tivéssemos defeito, nós não estaríamos aqui, com certeza estaríamos numa dimensão muito diferente dessa que nós habitamos no atual momento. Então, nós precisamos mais do que nunca cultivar esse pensamento de transformação, esse pensamento de que se eu não consigo mudar aquilo que ficou lá para trás, eu posso mudar aquilo que vai acontecer ali para frente. E para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar no dia de hoje, né, nos transformando. Então, quando nós edificamos dentro do nosso ser esse momento de transformação, nós vamos estar trabalhando lá nos nossos arquivos arcásticos, nós vamos estar trabalhando numa consciência diferente, nós vamos estar lidando com aquelas coisas que nos oprimem, que nos machucam de uma forma diferente, ou seja, nós de alguma forma criamos um campo que repele todo esse conceito vibratório negativo e deixamos que só cheguem até nós aquilo que nós entendemos ser positivamente interessante para cada um de nós. E aí nós vamos verificar a quantidade de processos depressivos que acontecem mundo afora, acontecem em muitos lares, o suicídio, enfim, tem uma série de coisas que estão acontecendo aí do lado de fora. Muitas pessoas estão olhando, muitas pessoas estão trabalhando isso, pesquisando, e nós não podemos ficar de fora. Esse momento é um momento muito importante para que nós reflitamos, para que nós mudemos essa energia dentro dos nossos lares, na nossa cidade, no nosso país, para que nós façamos diferente. Porque eu entendo que isso é um entendimento meu, que nós levamos 4,5 bilhões de anos para chegar no estágio em que nos encontramos hoje. Será que esse tempo não foi suficiente para que nós entendêssemos a necessidade da transformação
dentro desse processo evolutivo a que toda essa humanidade foi submetida em todos esses tempos? Será que nós não entendemos as informações que são colocadas subliminarmente através de diversos meios, o que é colocado dentro das antigas escrituras, o que tem sido trazido de uma forma tão intensa como nunca aconteceu? Nós levamos muito tempo para poder entender algo que já estava escrito, já estava explicado há muito tempo atrás. E agora que nós estamos nos despertando para isso. Então é importante que a gente pense, né, analise isso de uma forma bem sensata, porque com certeza nós estaremos fazendo um amanhã diferente. Então fica aqui a dica do nosso momento do Consciência Cósmica. O Consciência Cósmica tem trazido e vai trazer muitas coisas importantes, muitas palestras importantes, que vão agregar, que irão agregar a cada um de vocês uma reflexão profunda, um entendimento muito diferente daquilo que vocês têm deparado até esse momento. E o que a gente deixa para vocês é essa energia positiva. Esse momento que, independente de todos os castelos estarem se desmoronando, nós precisamos mais do que nunca ter pensamentos positivos para o alto e fazer desse momento um momento de aprendizado. É algo que eu sempre falo, né? No nosso caminho, nós vamos tropeçar, mas vamos levantar. E o mais importante de tudo isso é que a pedra que nos jogou ao chão, ela nos sirva de degrau. Porque ela nos servindo de degrau, com certeza ela vai estar nos enviando para um lugar mais alto, em que todos nós merecemos. Mas comece a fazer a tua transformação, comece a fazer com que as tuas virtudes sejam ressaltadas, suas vicissitudes sejam transformadas, e você possa ter uma visão diferente do mundo atual onde nós estamos inseridos. Um grande abraço para todos e teremos outros momentos para que nós possamos conversar um pouquinho mais.